Me dê alguns segundos de sua atenção para um recado importante. Estamos promovendo nos dias 21 a 23 de agosto uma conferência diferente. Não queremos falar sobre sucesso ministerial, queremos falar sobre nós. O tema de nossa primeira conferência, promovida pela Igreja Manifesto, é Sobrevivendo ao Ministério. Um tempo para debatermos sobre o quanto somos afetados em nossa saúde emocional e física ao lutarmos da maneira correta pelo Evangelho de Jesus. Saiba mais e inscreva-se em nosso site. Vagas limitadas. Algo que eu queria compartilhar hoje é sobre arrependimento. E quando a gente fala sobre arrependimento, a gente tem que ter alguns conceitos em mente e a gente tem que entender o que isso significa de fato. Porque o que nos diferencia de filhos de Deus com aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que vivem a sua vida conforme a sua própria vontade, é o arrependimento. Porque nós, como cristãos, nós como servos de Deus, o arrependimento na nossa vida, ele é constante. Ele é, às vezes, diário, ele é a todo momento, a gente tem que estar com os joelhos dobrados, pedindo perdão, pedindo misericórdia para Deus, porque a gente passa o tempo todo, muitas vezes pensando coisas que não deveria, fazendo coisas que não deveriam, e nos afastando daquilo que é a vontade de Deus. Então, quando a gente fala sobre arrependimento, a gente tem que ver que a origem dessa palavra ela vem de metanoia, que significa conversão, que é uma mudança de direção, uma mudança de mente, de atitudes, etc., contrária àquela tomada anteriormente. E a gente tem que entender que arrependimento ele não é um remorso, que muitas vezes a gente confunde, achando que nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos, mas na verdade a gente só está com remorso, a gente só está com vergonha, a gente só está triste, mas aquilo ali não vai produzir nada na nossa vida. Aquilo ali não vai produzir nenhum fruto de arrependimento na nossa vida como cristão, no meio que a gente está. Então o que a gente percebe muitas vezes é que a gente fica com remorso, que a gente fica envergonhado daquilo que a gente fez. E aí a gente às vezes se esconde, tenta se esconder de Deus, e aí a primeira coisa é a gente se afastar da comunhão da igreja, é a gente afastar da galera, afastar daqueles que poderiam nos ajudar, evitando um confronto, evitando às vezes uma possível ajuda que vai doer, que vai custar tempo, que vai custar lágrimas, que vai custar algo que vai doer muito na nossa vida. E quando a gente busca e quando a gente vive segundo a vontade de Deus, quando a gente é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, quando nós erramos, quando nós cometemos algum pecado, quando a gente pisa na bola com o irmão, quando a gente faz alguma coisa desse sentido, nessa direção, o Espírito Santo ele vai nos levar ao arrependimento. Mas quando nós somos levados e direcionados a nossa própria carne, e quando a gente é levado pelo espírito desse mundo, nós somos levados ao remorso. A gente é levado àquele sentimento de culpa que não produz nada, que só produz ali por pouco tempo uma tristeza, mas que aquilo ali não vai mudar nada. E aí eu vou continuar fazendo as mesmas coisas depois, e aí eu vou pisar na bola de novo, e aí vai, e não produz nada. Isso é o que acontece quando nós somos guiados, quando nós deixamos com que a nossa carne, ela leve as nossas decisões, quando a gente deixa com que o espírito desse mundo, ele governa a nossa vida. E aí ele vai fazer a gente correr das pessoas, ele vai fazer a gente ficar em casa, ele vai fazer a gente esconder as feridas, esconder os machucados, e aí vai nos matar, vai nos levar à morte. Porque a tristeza desse mundo, ela produz a morte, que é o que está lá em 2 Coríntios 7, você pode abrir lá? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10.
Fala assim: pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para que ninguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Então a tristeza do mundo, ela produz a morte. Quando a gente pisa na bola, a gente fica mal. Mas se a nossa vida ela não estiver direcionada pelo Espírito Santo de Deus, nós ficaremos mortos, nós ficaremos paralisados, nós iremos nos afastar da comunhão de Deus e da comunhão dos irmãos. Mas a tristeza que é produzida quando a gente erra, quando a gente pisa na bola, segundo Deus, ela produz o arrependimento. Ela produz os frutos do arrependimento que a gente vai ver mais para frente. E depois ela vai produzir a salvação. E aí, quando eu me arrependo, eu salvo a mim mesmo e eu salvo aos meus irmãos ou aqueles aos quais eu prejudiquei. Então, um conceito de remorso também que eu queria deixar, que para a gente poder saber diferenciar as duas coisas, que fala assim, no remorso a pessoa não se sensibiliza verdadeiramente do mal que possa haver causado a outros, mas pensa apenas em si, e se autocomisera apenas para aparentar um arrependimento para evitar consequências maiores, mas não muda de comportamento. Ela fica apenas mal, triste, mas depois volta a cometer as mesmas coisas. Então esse é o remorso. O remorso, eu penso apenas em mim. Eu penso apenas naquilo que eu fiz, e aí eu peço perdão às vezes para Deus, eu peço desculpas para o meu irmão, mas aquilo ali é apenas para aparentar algo, para que as pessoas possam achar que eu me arrependi. Mas eu, de fato, eu não estou preocupando com o que o outro está sentindo. Eu não estou preocupando com o que a outra pessoa está pensando. Eu só penso em mim, eu só penso em liberar minha consciência. Eu só penso em ter paz comigo mesmo. E aí que se dane os meus amigos, que se dane quem ficou chateado comigo, que se dane quem me magoou. Eu estou de boa. Isso é remorso. O arrependimento ele é totalmente contrário a isso. O arrependimento ele custa muito. O arrependimento ele dói. O arrependimento ele faz você chorar. Não faz apenas você ficar mal por um tempo e depois está tudo de boa. E o seu irmão ainda está mal. E quando a gente fala de arrependimento, a gente pode lembrar da história de Davi. Davi que foi chamado homem segundo o coração de Deus por conta dessa característica. Porque ele se arrependia. Porque ele constantemente ele pisava na bola, mas ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. Ele se arrependia daquilo que ele tinha feito e ele buscava mudar a sua condição, ele buscava mudar a sua natureza. Isso que fez toda a diferença na vida de Davi. E um dos pecados maiores que Davi cometeu, que foi aquele que ele adulterou contra Betseba, ele fez uma oração, né? Que está lá em Salmo 51, eu queria que você abrisse aí para a gente ler junto. Que a gente vai observar alguns pontos dessa oração. De um cara que pisou na bola com Deus feio e que agora estava rasgando seu coração diante de Deus. Salmo 51. A partir do primeiro. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas,
Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E assim que tenha me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me repulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as suas palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas de animais que sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. E touros novos serão oferecidos ao teu altar. Então essa foi a oração que Davi fez de arrependimento. Quando caiu a ficha dele que ele tinha pisado na bola. Quando ele cometeu o adultério lá com Betseba. E aí o interessante da gente ver nessa oração, alguns pontos que eu coloquei que eu queria deixar conosco para a gente meditar e para a gente fazer com que isso produza frutos na nossa vida. Primeiro, a gente precisa reconhecer o nosso erro. A gente precisa ser humilde. Essa é a palavra. Humilde para reconhecer que nós pisamos na bola. E sermos específicos com Deus e com os nossos irmãos. Não adianta você falar, ai Deus, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Não, cara. Deus sabe o que você fez. Deus sabe o que a gente está fazendo de errado, o que a gente cometeu. Ele está tudo certo. Mas até quando a gente vai ficar, às vezes, fazendo orações genéricas, pedindo perdão dos nossos pecados e escondendo de nós mesmos aquilo que precisa ser tratado? Então, seja específico com Deus. Olha, Deus, eu fiz isso, eu falei aquilo que não deveria, eu deixei de fazer isso, etc, etc. Me perdoa. Você chegar no seu irmão, e não é chegar, ô meu irmão, se eu fiz alguma coisa ruim com você me desculpa, tá? Você sabe que você fez algo ruim. Você sabe que às vezes você magoou, você sabe que às vezes você falou grosso, você sabe que às vezes você foi ríspido, e às vezes a outra pessoa está magoada, está triste ainda. E aí a gente tentar camuflar algo para parecer santo, para parecer que está querendo resolver a treta, falar, não, se eu fiz alguma coisa, você me perdoa. Não, pelo amor de Deus, né? A gente sabe o que a gente fez. A gente sabe às vezes que a gente foi sem educação com alguém, que a gente foi grosso com alguém. A gente sabe às vezes que a gente errou. O que a gente fez? Então chega no irmão e fala, olha, aquele dia, sabe? Eu sei que você ficou mal. Eu sei que aquele dia eu estava muito sem educação, você me perdoa. E aí, meu irmão, faz o teste, você vai ver o que vai acontecer. Para de ficar sendo genérico com Deus e com os irmãos, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Quando você começar a abrir a boca, vocês dois vão começar a chorar juntos. E aí vocês vão ver o tamanho do peso que vai sair das costas. Vocês vão ver o tamanho da carga que você estava carregando e que não precisava carregar. Seja humilde, reconheça. Segundo, nós precisamos mensurar os estragos causados pelo pecado na nossa vida e com os outros. Então, a gente precisa medir. A gente precisa ter uma régua para medir quais são os estragos que nós estamos causando
causando em nós mesmos e com os nossos irmãos. Porque o pecado não tem diferenciação para Deus. É pecado. Mas as consequências é que vão mudar. Se você falar uma mentira aqui, beleza, você vai pedir perdão, você vai se arrepender, muda de conduta e tal. Mas você sair dali e matar um cara na rua, você já era. Você vai ser preso, você vai responder processo e tudo mais. Então a gente precisa pensar nas atitudes que nós temos tomado. Nós precisamos mensurar o estilo de vida que nós temos tomado. Se nós temos segurado demais, se nós temos vivido uma vida medíocre, muito aquém daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, isso só vai nos afastando da graça, só vai nos afastando da alegria verdadeira. As pequenas coisas que nós fazemos, que às vezes a gente acha que não estão prejudicando muito a nós mesmos, se a gente for deixando, se a gente for levando, isso depois vai só crescendo. E aí muitas vezes depois a gente não vai entender por que a gente está triste, por que às vezes a gente está revoltado, por que a gente está desanimado, por que nós estamos querendo chutar o balde. E aí a gente precisa mensurar isso e dar um basta. Primeiro, na nossa vida, corrigindo as coisas que precisam ser corrigidas, que nós sabemos o que precisa ser corrigido, o que precisa ser mudado. E depois mensurar aquilo às vezes que a gente fez com algum irmão. Porque às vezes para você não foi muita coisa. Às vezes você agiu na naturalidade, ou às vezes você nem viu o que você falou sem pensar. Mas o outro irmão, ele ficou extremamente chateado. O irmão ficou extremamente triste com aquilo. E aquilo está fazendo mal para ele, porque às vezes quando vocês se encontrarem em algum lugar, é a coisa mais ruim, você estar mal com alguém. Às vezes você quer evitar a pessoa. E aí você precisa se sensibilizar com a dor do outro. Se humilhar. Falar, olha, me perdoa. Me perdoa pelo que eu falei. Mesmo você achando que às vezes não fez nada. Mas para preservar a relação, para preservar a amizade, para preservar a comunhão, entenda a dor do outro. Entenda o que o outro está sofrendo. Entenda que aquilo ali está fazendo muito mal para ele. E se humilha. E terceiro ponto. Reconhecer que não temos desculpa nenhuma e nenhum direito a reivindicar. Enquanto tentarmos nos justificar, não nos arrependeremos de fato. Você já viu que muitas vezes que a gente erra, a gente fica querendo criar 1000 desculpas? A gente fica querendo justificar? A gente fica querendo falar, não, velho, nossa, mas é porque você não sabe o que eu estou passando na minha casa, você não sabe o que eu estou passando no meu serviço, você não sabe como é que está a minha vida. E aí a gente fica querendo se justificar. Às vezes para Deus até, mas muito mais para os nossos irmãos. A gente fica querendo encontrar uma justificativa. E aí, meu irmão, enquanto a gente ficar querendo achar um motivo para que possa nos liberar da culpa do nosso erro, nós não iremos nos arrepender. A gente vai estar demonstrando apenas que a gente está com remorso. Que a gente está triste, que a gente está envergonhado, mas que aquilo não produziu um arrependimento de fato no meu coração. Então é necessário que a gente não tenha desculpas. Não queira dar desculpas para Deus. Não queiramos dar desculpa para o nosso irmão que às vezes a gente pisou na bola. Porque isso só vai demonstrar que a gente não entendeu nada de arrependimento. Que a gente não entendeu nada da graça de Deus, da misericórdia de Deus, daquilo que Deus fez por nós e que agora a gente tem que fazer para as pessoas. E como Davi, a gente precisa reconhecer a nossa condição. Que nós somos pecadores. Que nós não somos as melhores pessoas do mundo. Que nós não somos super-heróis, porque nós somos crentes, porque nós somos cristãos.
que nós não temos superpoderes para conseguir vencer todas as dificuldades, que nós não somos super-homens para conseguir não errar. O primeiro passo do arrependimento é a gente aceitar a nossa condição. Nós somos pecadores. Nós não valemos nada. Nós somos um lixo. Porque se nós deixarmos com que a nossa natureza humana ela domine o nosso coração e a nossa vida, a gente vai ver aonde a gente vai parar. Se a gente deixar com que o diabo e essa sociedade, esse mundo, os padrões, os valores desse mundo dominem o nosso coração, a gente vai ver onde a gente vai parar. Então, esse passo é muito importante. Reconhecer a nossa natureza pecadora. Que nós não valemos nada. Se alguém vier falar, não, cara, você é o cara. Você fala, não, eu sou nada, eu sou um bosta. Não sou nada. Porque se não for a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida, velho, eu só vou fazer besteira. Conscientemente e inconscientemente. Reconheça isso. E o arrependimento verdadeiro, ele vai produzir um profundo desejo de perdão de Deus para conosco e também do nosso irmão para conosco e vice-versa. O arrependimento, ele vai produzir isso na nossa vida. Ele vai produzir um desejo tão forte, tão profundo, da gente querer ficar bem, ficar em paz com Deus e com o meu irmão, que enquanto a gente não resolver, enquanto a gente não rasgar o nosso coração diante de Deus, a gente não vai dormir em paz. A gente não vai ficar mais alegre e feliz como Davi queria ficar aqui. Que foi isso que ele orou. Olha, Deus, eu quero ter de volta a alegria da sua salvação. Porque ele estava sofrendo. Porque o coração dele estava angustiado, ansiando ardentemente que Deus o perdoasse. Ansiando com todas as forças do seu coração que Deus restabelecesse a alegria da salvação na vida dele. Isso é muito importante. Isso é muito profundo. Porque muitas vezes a gente não está nem aí. Muitas vezes a gente fez lá a merda, a gente fez a cagada e a gente acha que está tudo de boa. E aí a gente não tem uma vontade, um desejo de restabelecer a comunhão com o nosso Pai. E aí a nossa tendência é se afastar da igreja, se afastar das atividades, é se isolar. Porque a gente prefere, às vezes, esconder, a gente prefere, às vezes, camuflar isso do que resolver. Do que deixar com que Deus toque lá na ferida. E quando Ele tocar lá na ferida, você pode ter certeza que vai doer. Mas você pode ter certeza que vai ser a melhor coisa que você pode ter feito na sua vida. Porque, de fato, você vai ser curado. Porque, de fato, o seu coração ele vai ser restaurado. E aí Deus vai vir com o bálsamo, vai vir com o remédio espiritual e vai curar as suas feridas. E vai curar todos os ralados. E vai curar tudo aquilo que tem te feito mal. E aí Ele vai restaurar a alegria no seu coração. E aí quando você restabelecer isso com Deus, você vai estar pronto para exercer isso com o seu irmão. Você vai estar pronto para desejar ardentemente, eu estou invocando essa palavra, esquece, pula. Você vai desejar muito querer restabelecer a paz com o seu irmão. Você não vai querer ficar correndo do seu irmão, você não vai querer ficar fugindo dele. Mas no seu coração, se você realmente está buscando o arrependimento na sua vida, você vai buscar profundamente esse desejo da restauração. Vai demorar um tempo, vai ser um processo. Deus vai ter que intervir aí, porque às vezes é muito difícil, mas nós somos cristãos ou não? O que nós somos? Ou a gente vai ficar de cara feia um para o outro, ou a gente vai ficar evitando um ao outro, ao invés de resolver. O arrependimento ele vai produzir isso. Ele vai produzir esse desejo muito forte
da gente querer resolver a treta, da gente querer sentar com o irmão e falar, nós não vamos sair daqui enquanto a gente não resolver. E muitas vezes isso é muito difícil para as mulheres, né? Muitas vezes algumas deixam passar para tentar evitar algum conflito. Mas um conselho para vocês, mulheres: quebrem o pau. Não deixem as tretas passarem. Mas quebrem o pau no sentido bíblico. No sentido de acordo com a palavra de Deus. Para que vocês possam resolver as coisas entre vocês. Que não fique de climinha ruim, sabe? Porque Deus nos chamou para ser um povo santo, para ser um povo diferente. Então é nisso que a gente tem que mostrar a nossa diferença. É difícil, mas é necessário. Para salvar a relação, para salvar as amizades. E o último ponto, o principal nisso tudo, que é o arrependimento, é a mudança total e completa das nossas atitudes, do nosso modo de viver, da nossa maneira de se portar, do nosso jeito de viver a vida. Porque não adianta nada você fazer isso tudo e depois fazer a mesma coisa. Às vezes com outra pessoa, às vezes em outro lugar. E aí isso acaba sendo um ciclo que não para. Se não houver um fim, se você não estiver caminhando nessa direção, e você se deu por conta que você errou, que você pisou na bola, que você precisa consertar, e aí você reconhece seu pecado, você dá nome a ele, você mensura os estragos que isso causou em você e nos seus irmãos, você reconhece que você não precisa dar desculpa, que você está errado, que você não tem direito. Se você fizer isso tudo e chegar lá no final e passar um tempo e depois você cometer as mesmas coisas, isso vai apenas demonstrar que você não se arrependeu. É necessário você mudar o seu comportamento, mudar a direção. É a mesma coisa, um exemplo, pessoa que tem problema com bebida muitas vezes. Ela não consegue ser moderada. Toda vez que ela bebe, ela tem que encher a cara e tem que ficar louca. Se você realmente se arrependeu, se você realmente entendeu tudo isso, você não vai passar nem perto de bebida mais. Você vai vir aqui e depois você vai andar por esse caminho. Você não vai falar, não, eu me controlo. Não, você já sabe que você não vai se controlar. E é a mesma coisa, e aí entra o exemplo das situações específicas aí de cada um. Você precisa reconhecer, e você precisa mudar a direção da sua vida. Você precisa mudar os seus hábitos, você precisa mudar a maneira com que você trata as pessoas, porque às vezes você está magoando e não está vendo. Que às vezes você está machucando os outros e às vezes não está percebendo. E se você realmente se arrependeu, se você realmente deixou com que os frutos do arrependimento, segundo a palavra de Deus, eles fossem produzidos na sua vida, você vai ver como as coisas vão andar. A sua vida, as suas relações com os irmãos e com Deus, elas vão ser bem melhores. Então eu não sei a realidade aqui de muitos. Eu não sei qual o momento da sua vida que você veio parar aqui hoje. Mas eu tenho a certeza que Deus te trouxe aqui hoje e que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Arrependa-se. Arrependa-se. Às vezes você precisa se arrepender dos seus caminhos maus que você tem andado. Você precisa se arrepender da maneira louca que você tem vivido a sua vida, totalmente contrária à palavra de Deus. E essa noite Deus está te chamando de volta para a casa dele.
Deus está te chamando de volta para os braços dele. Porque a todo momento ele está com os braços abertos, prontos para nos receber, prontos para nos perdoar. Mas muitas vezes a gente está correndo. E da mesma forma a gente está correndo das pessoas para tentar evitar o confronto, para tentar evitar a dor, a luta, a briga, mas que depois lá na frente vai ser o melhor. Então deixe o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Eu tenho certeza que Ele está falando. Você não está aqui hoje à toa. Você não veio aqui apenas para ver um som legal, ver os amigos. Mas Deus te trouxe aqui hoje para que você pudesse entender o que é arrependimento. Para que você possa se arrepender diante dEle e restabelecer a comunhão com Ele, a alegria da salvação, o ânimo, a força, a perseverança, o amor. Para que você se arrependa daquilo que você fez às vezes com alguém e que você busque a retratação, que você busque o cuidado com o outro, que você não pense apenas em si mesmo. Porque enquanto você estiver pensando em si mesmo, pensando em estar em paz apenas consigo, isso não é arrependimento, isso é remorso. E isso vai produzir morte na sua vida. Isso só vai produzir amargura no seu coração. Isso só vai produzir coisa ruim na sua vida, que você não precisa carregar. Porque Cristo morreu naquela cruz para levar todos os nossos pecados. E hoje Ele está te convidando para que você troque esse fardo que você está levando. Que o fardo dele é leve, é suave. E a gente consegue carregar. Cheguei os meninos louvor. Mas às vezes o fardo que você está levando, ele é difícil demais mesmo. E às vezes você está andando até encurvado. As pessoas veem a sua face, a sua cara, e já vem o desânimo. Já vem a tristeza com que você está vivendo. E era dessa maneira que Davi estava vivendo ali aquele momento. Porque os pecados que ele estava cometendo, aquilo que ele estava fazendo, que não estava agradando a Deus, que ele sabia, aquilo estava trazendo até doença sobre ele. Ele estava mal. Ele estava muito mal. E enquanto ele escondeu os pecados dele, enquanto ele escondeu a natureza pecaminosa dele, de Deus tentando esconder, né? Foi só tristeza. Foi só amargura. Foi só desilusão. E às vezes também a gente está do outro lado da moeda, né? Às vezes alguém fez algo contra nós que a gente não gostou, e aí o irmão pede perdão, a pessoa se arrepende, e às vezes a gente não aceita o perdão dele. E isso é algo que a gente tem que tratar no nosso coração. Porque, igual eu perguntei anteriormente, nós somos filhos de Deus ou não? É difícil, é. Dói muito. Mas aqueles que foram ofendidos também têm que aceitar o perdão. Para que a paz, para que a comunhão ela possa ser restabelecida. E aí isso só Deus e o Espírito Santo dele que vai produzir no seu coração, no meu coração. Feche seus olhos. Começa a falar com Deus aí. Começa a colocar as diversas situações, às vezes, que você já viveu ou que você está vivendo agora.
E começa a dar nome. Seja específico. Rasgue o seu coração diante de Deus. Não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de falar. Porque Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. Vai doer, mas é o melhor.